Mateus capítulo 5 e o verso 7, nós lemos assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A nossa intenção na manhã deste sábado é refletir um pouquinho sobre um aspecto do comportamento humano que leva alguns de nós a ficarmos realmente chocados. Eu não sei se você já viveu a triste experiência de estar sofrendo e no meio da sua dor alguém ainda dá uma tripudiada em cima de você. Eu não sei se você já viveu uma amarga experiência e no meio das tuas lágrimas e no meio da tua angústia, alguém ainda meio que soltar uma frasezinha do tipo, bem feito, quem manda? A palavra de Deus diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Isso está em harmonia com outras mensagens e outros textos da Escritura, como que dizendo, com a medida que você julgar, você será julgado, não é? Trate o outro como você gostaria que você fosse tratado, porque é para amar o seu próximo como a si mesmo, não é? Então, eu não sei se você já foi vítima de uma crueldade no meio de tua angústia, ou se você já foi cruel com alguém. E mesmo não tendo planejado ter sido cruel com alguém, você foi cruel com alguém. Você aumentou a dor de alguém. E pode ser que sua consciência tenha sido despertada depois, e você tenha ficado até com vergonha de reconhecer isso. Eu não sei. Mas é possível que durante a mensagem de hoje, venha à sua memória, quem sabe algum episódio em que você foi vítima ou foi um ator agindo com algum requinte de crueldade ou falta de compaixão. Nós vamos a um exemplo bíblico hoje e vamos tentar entender aqui, extrair daqui alguma lição importante para a nossa vida. Segundo livro de Samuel, por favor, no capítulo 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler os versos 2, 3 e 4 deste capítulo. Na minha versão eu leio assim: Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? Ele respondia: De tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera se ser o juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Amigos, vamos lá. Para os que estão familiarizados com as Escrituras, alguns lembretes. Para os que não estão, me permitam aqui o contexto. Esse fulano que diz que se assentava à entrada da cidade, era o filho do rei, o terceiro filho do rei. O nome dele era Absalão, e a Bíblia diz que ele era muito bonito. E ele por 4 anos tomava ali os seus cavalos, arriava o seu cavalo ali perto da entrada da cidade, no muro se assentava, e quando vinha alguém à cidade, em Jerusalém, ele abordava e dizia: De onde é que você vem? Vem de tal lugar. Mas o que você veio? Não, eu vim aqui trazer uma questão para o rei, me conta. E a pessoa dizia: Não, de fato você tem razão, e quem dera se te houvesse alguém aqui na cidade para ouvir você, quem dera se alguém aqui pudesse prestar atenção no que você está dizendo. Se eu fosse juiz, e essa era uma prerrogativa do rei, se eu fosse o rei, eu faria justiça a você e a tantos outros que vêm à cidade. Gente, é o filho do rei que quer tomar o lugar do pai. O rei não é nada mais, nada menos do que Davi. Esse Absalão, ele viveu um drama, porque a irmã dele, também muito bonita, chamada Tamar, despertou o desejo no meio-irmão, que era irmão por parte de pai, um tal de Amnon. E esse camarada, ele violenta essa meia-irmã. O Absalão fica muito irado e aguarda um tempo para se vingar e acaba matando o irmão.
o pai o exila, de algum jeito ele o admite de volta, e nessa admissão de volta, Absalão começa a armar um plano para subverter o trono do pai. E ele faz isso com algumas paciência, porque por 4 anos ele ficou com esse papo mole, à entrada da cidade, dizendo: olha, se eu pudesse fazer isso aqui, eu ia ajudar vocês. Quem dera se houvesse alguém assim, mas se eu fosse. E esse negócio foi costurado de tal jeito que quando Davi se dá conta, ele percebe que um golpe de Estado havia se formado, e Absalão havia conquistado a simpatia de um sacerdote e de um general experiente. E Davi, ele toma a decisão de deixar a cidade de Jerusalém para que ela não fosse palco de uma carnificina, porque Absalão já tinha a simpatia de uma boa parte de Israel, tinha o apoio de um sacerdote e de um general, e marchava em direção a Jerusalém. Que coisa terrível! Observe na decisão do rei, ainda no capítulo 15, no verso 23, a situação de Davi. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Verso 30. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta, caminhava descalço, todo o povo ia com ele de cabeça coberta e subia chorando. O que você tem aqui é uma cena de profunda humilhação. A consciência de Davi estava a proferir a ele verdades amargas. Todo mundo à sua volta via uma mudança na sorte de Davi, como se ele tivesse parado de ser abençoado. E ainda que para todo mundo pudesse ser uma mudança repentina na sua sorte, Davi, em sua consciência, ele sabia que o que estava acontecendo, inclusive, estava demorando para acontecer. Muitas vezes estes pressentimentos de uma hora como aquela tiravam o sono de Davi. Ele inclusive estava admirado que Deus tivesse esperado tanto tempo para retribuir os seus pecados, tendo suportado as suas faltas e tendo retardado esse castigo merecido. Nesse sinal de humilhação e tristeza, o rei deixa o palácio, deixa a capital, a sua amada cidade de Jerusalém, descalço, em trajes simples, chorando e com cinza sobre a cabeça. Ele sai de Jerusalém pela porta dos fundos. Não é que ele estava deixando Jerusalém apenas pela porta dos fundos, porque havia uma ameaça de alguém tomar a sua cidade. Era o seu próprio filho. Você consegue imaginar a dor? Um filho querendo matar o pai para tomar o seu lugar. Então, nesse cortejo de horror, soma-se ainda um outro ato de crueldade. Eu já tenho dito a vocês aqui algumas vezes, nada está tão ruim que não possa piorar. Olha o próximo capítulo, o 16. Acompanhem comigo o verso 5 em diante. Perceba, a cena é essa. O filho vem para matar o pai e tomar o seu trono. Davi sai descalço com roupas simples pelas portas do fundo de Jerusalém. E quando ele está deixando a cidade, olha o que ocorre. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de, que diz a tua Bíblia aí, Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Ele o amaldiçoava, dizendo: fora daqui, homem de sangue, homem de Belial, trocando por um arroz e feijão, gente. Ele está dizendo: sai daqui, seu assassino, seu homem mau. É isso que Simei está gritando para Davi, enquanto ele sai humilhado ali pelos fundos de Jerusalém. Verso 8 diz: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. É o que diz aí o final do verso 8. Observe também o verso 11. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor, quem sabe, lhe tenha ordenado. Meus irmãos, ao deixar essa cidade, como nós acabamos de ler, esse descendente de Saul o amaldiçoa, o insulta, joga pedra sobre ele.
você sabe, virou o título do sermão deste sábado, ninguém chuta cachorro morto. Eu acho que você já deve ter ouvido essa história. Quem sabe alguma pessoa em algum momento tentou consolar você. Você estava passando por um momento de aflição. Quem sabe alguma pessoa maldosa tentou ali fazer o mal contra você. Eu não sei, alguém que tenha ali tentado lhe prejudicar. Aí vem um amigo para consolar você e diz o seguinte: isso aí é obra do inimigo. Isso aí é porque é o seguinte, você é uma boa pessoa, ninguém chuta cachorro morto, você já ouviu? É uma tentativa de dizer para você que você é alguma coisa, e por isso que alguém está tentando mexer com você ou prejudicar você. Mas ainda que o ditado diga, ninguém chuta cachorro morto, chuta sim. Chuta sim. Porque pessoas cruéis desconhecem limites para a sua covardia. Diante da dor alheia, nós deveríamos ter um pingo de bom senso e manifestarmos compaixão, porque às vezes as consequências naturais das escolhas dessas pessoas, sejam elas más ou não, já é um castigo suficiente para a gente ainda acrescentar uma palavra em cima, ou um ato de covardia, ou de agressividade. Muitas vezes as pessoas amargas, elas descontam sobre os outros as suas frustrações, como abutres dando picadas em carnes apodrecidas na beira do caminho. Bem feito, eu avisei. Isso aí é o que acontece quando palavrinhas como essa, não é? Serva do Senhor, nesse contexto ela diz assim: o espírito que leva o homem a triunfar sobre alguém que está em aflição e ultrajá-lo e angustiá-lo é o espírito de Satanás. Meus irmãos, seja a pessoa má ou não, nós não deveríamos cuspir em cima, nós não deveríamos tripudiar, nós não deveríamos acrescentar nenhuma palavra destrutiva sobre o caso de alguém que está amargando, quem sabe, uma situação complicada. Esse benjamita, parente de Saul, além de cruel, é mentiroso, porque ele atribui crimes a Davi que Davi não tinha cometido. Você e eu sabemos que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não o fez. Inclusive, Davi, sob juramento, prometeu que iria cuidar da descendência de Saul através do seu grande amigo Jonatas. Você sabe que é uma mentira, porém, olha o que você vê no verso 9 e 10. Davi está acompanhado por uns valentes aqui, não esqueça disso. Esses caras, não eram brincadeira não. Olha aqui no verso 9. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e tirarei a cabeça dele. E aí, o que você ia fazer? Você está mal, teu filho quer te matar, você está saindo pelas portas dos fundos, descalço, humilhado, vem um miserável desse na beira do caminho, joga a pedra, fala mentiras a teu respeito, te amaldiçoa, fala coisas horríveis sobre você. Você tem um cara ao seu lado, fiel escudeiro, que está assumindo com você as consequências dessa debandada, dessa fuga, e ele diz o seguinte: deixa eu resolver esse caso aí, eu pego esse camarada. O que Davi falou? Verso 10, respondeu o rei: ô filho de Zeruia, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem diria porque assim fizeste? Você sabe que essa postura de Davi é um negócio extraordinário. Ele está mal, ele está na lona, mas tem coisa pior do que o seu filho querer te matar. O que é esse camarada gritando à beira do caminho, perto do desejo do seu filho de querer tomar o seu trono, às custas do teu próprio sangue? Pois bem, os oficiais de Davi, como você viu, pediram autorização para matá-lo, mas Davi não permitiu. Essa reação de Davi, diante desse momento de agonia, revela algo sobre o seu arrependimento, e eu não posso correr o risco de você não pegar isso. Tem muita gente que desculpa os seus pecados falando da história de Davi. Você já viu isso? Pessoas que fazem algumas coisas erradas, normalmente de natureza de desvio de conduta moral e sexual, e às vezes para desculpar ou para aliviar a sua própria consciência, falam sobre o caso de Davi. E dizem: ó, Davi, Deus perdoou Davi. Mas deixa eu dizer a você,
que as pessoas que usam o caso de Davi para encontrar de alguma maneira alívio para sua má conduta, elas precisam compreender a natureza do arrependimento de Davi. E essas pessoas precisam compreender o que aconteceu com Davi. Porque esse não é um dos melhores casos para você utilizar quando você não tem seu coração quebrantado pelo arrependimento. Porque poucas pessoas suportam a reprovação e o castigo com a paciência e a coragem que Davi suportou. Você lembra quando Natã o visitou e contou a historinha da cordeirinha que o vizinho matou, mesmo ele tendo um monte? Você lembra dessa parábolazinha que Natã contou? E Davi se irritou, porque seu papel era julgar, e Natã era o profeta, e o profeta traz ali um caso para ele, e ele diz, este homem merece o quê? Que Davi falou? Esse homem merece morrer, e precisa restituir o ofendido 4 vezes mais, era o que a lei prescrevia. Aí o que o Natã fez? Rapaz, Natã meteu o dedo na cara do rei e disse uma daquelas frases mais duras da Bíblia. Tu és este homem. E Davi, naquele momento, gente, ele cai em si. Só que o profeta diz, mas Deus vai poupar a tua vida. Você pronunciou a sentença, você deveria morrer. Na realidade, a lei dizia que alguém poderia reclamar o sangue de Davi a qualquer momento e apedrejá-lo em praça pública. Mas Deus falou, vou poupar você. Só que o castigo, 4 vezes mais, esse veio. E sabe quando que Davi reclamou disso? Nunca. Quer dizer, as pessoas ofendem a família e ofendem a igreja. E quando elas começam a colher as consequências de suas ações, elas viram para a igreja ou para a família e dizem, vocês são obrigados a... Quem comete um agravo contra uma família ou a igreja, quem machuca pelo seu mau procedimento, não deveria exigir nada, e isso deveriam aprender com Davi. Davi não exigiu nada de Israel, Davi não exigiu nada de Deus, Davi não exigiu nada da sua família. A única preocupação de Davi era, por favor, me dá um novo coração e não retira de mim o teu espírito. Davi não estava ligando para o seu trono, Davi não estava ligando para o seu reino, Davi não estava ligando nem se ele ia morrer ou não. O problema agora de Davi era se ele tinha as contas dele acertadas com Deus. Davi sabe que a sua dívida com o Eterno é impagável. Aí quando o Simei começa a gritar aquelas palavras na beira do caminho, Davi diz assim, olha, deixa para lá. Você lembra as 4 consequências sobre o pecado de Davi? Que ele mesmo pronunciou contra si? Vou lembrar você. Porque se as pessoas olham para Davi e dizem assim, não, Deus perdoou Davi sim, mas a vida dele virou um inferno depois disso. A vida de Davi virou um caos depois do seu pecado. E a gente não pode esquecer disso. Primeiro, o seu filho mais velho estupra a sua meia-irmã. O outro irmão, para se vingar, e aí você tem o primeiro castigo. O irmão, para se vingar, mata o irmão. Absalão mata Aminon. Você tem o primeiro. Depois, você tem o próprio Absalão cometendo um ato horroroso em praça pública, tomando as concubinas do pai e fazendo uma orgia numa barraca aberta no meio da cidade. Isso é uma coisa horrível, porque a violação de Aminon é de natureza sexual, o agravo de Absalão para ofender o pai, para que não houvesse perdão e reconciliação nunca mais, por um conselho de um homem ali próximo a eles, também foi uma coisa horrorosa. Você imagina a vergonha? Você imagina esse caos? Que família foi essa? E você teve a morte do bebê, que Betseba estava grávida, isso foi o primeiro castigo. A morte de Aminon, a morte de Absalão e o agravo em praça pública. Aí você vem dizer para mim, Deus perdoou Davi. Lógico que Deus perdoou Davi. Mas Deus não aliviou em absolutamente nada as consequências dos seus erros. As impressões deixadas em sua família por seu erro foram horrorosas. Horrorosas. 2 coisas importantes não podem ser ignoradas. Primeiro, que Davi pagou caro por seus erros. E os erros lhe trouxeram muita dor de cabeça. A segunda coisa, o seu arrependimento foi dolorido e profundo. Davi jamais se portou como se ele tivesse direito de alguma coisa, jamais exigiu nada. A própria manutenção da sua vida, ele sabia que era um ato da graça de Deus.
Eu fico me perguntando sobre as pessoas que usam o caso de Davi, como eu já mencionei, para exigir respeito ou algum benefício ou direito da igreja ou da família. Elas não aprenderam nada com Davi. Ou os que vou lhe dizer, é dever da igreja, é dever da família, é dever dos amigos, é dever dos parentes, acolher e perdoar, é dever. Mas o transgressor não deve exigir absolutamente nada, ele não está nessa posição. Resta ao transgressor apenas se humilhar e deixar que as consequências o Senhor administre. Davi tem uma profunda intuição de sua culpa e ele sabe que não merece nada. Mas a grandeza de Davi é um negócio tremendo. Nas palavras da serva do Senhor, ele nunca tinha sido tão grande à vista do céu como nesse dia que ele sai descalço, chorando, perseguido, insultado e ultrajado pela parte de trás de Jerusalém. Nas palavras da serva do Senhor, ele nunca tinha sido tão grande à vista do céu. E aí eu fico me perguntando, ele é maior nesse dia de humilhação do que quando Samuel derramou o óleo sobre a sua cabeça, quando ele era um adolescente, separando ele para ser rei. Ele é maior nesse dia do que quando as mulheres cantavam os hinos de suas vitórias. Davi matou seus 10 milhares. Ele é maior nesse dia, humilhado, descalço, ultrajado, com o coração quebrantado, do que no dia em que ele acertou uma pedra no meio da testa de Golias. Ele é maior nesse dia do que quando ele assume o trono sobre todo Israel. Sabe por quê? Este capítulo de sua experiência, em que sob o mais cruel dano e insulto ele se mostra humilde, abnegado, generoso e submisso, é um dos mais nobres em toda a sua experiência. O governador de Israel nunca foi tão grande à vista do céu do que nessa hora de sua mais profunda humilhação exterior. Palavras da serva do Senhor. Nós somos grandes quando nós nos humilhamos, reconhecendo que nós não somos nada. Por favor, desça de sua empáfia, desça do seu pequeno púlpito, desça do seu pequeno degrau de orgulho e de vaidade, achando que porque você conseguiu fazer isso, aquilo ou aquilo outro, porque você adquiriu aquilo, porque você tem aquele título, porque você tem aquele sobrenome, porque você tem aquela empresa, porque você tem aquele cargo, porque você tem isso ou você tem aquilo. Desça, desça, desça daí, porque quanto maior você se acha, menor você é. Na ordem da política celestial, quanto menor você reconhece que é, maior você é à vista de Deus. Grandes são aqueles que sabem que não são nada e que não merecem nada. Mas você sabe, a história nos conta, Davi teve que enfrentar o seu filho e os exércitos se enfrentaram num vale. E os homens de Davi mais experientes e que contavam com o favor de Deus prevaleceram contra a investida de Absalão. No seio de Absalão, um conselho confundido tornou a vitória de Davi possível e Deus estava por trás de tudo isso. Então, diante da morte de Absalão, Davi pode regressar para Jerusalém, para o palácio e para terminar os seus dias dentro da amada cidade que leva o seu nome, a cidade de Davi. Isso foi possível. Ele chorou a morte desse rebelde e desobediente filho, desse traidor da pátria, porque o seu coração de pai se compadeceu diante da loucura desse menino. Mas ele volta, e no dia que ele volta, adivinha quem aparece? E com isso nós estamos marchando para o final da mensagem de hoje. Olha que fulano mais audacioso. Vá ao capítulo 19, verso 18. Lemos assim, metade do verso 18. Então Simei, ele mesmo, voltou. Filho de Gera, prostrou-se diante de Davi, quando este ia passar o Jordão, ele disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perseverantemente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração. Vamos trocar isso aqui por arroz e feijão? Rei, vamos deixar aquilo para lá? Sabe aquelas pedras que eu joguei em você? Aquelas palavras horrorosas? Aquelas maldições? Esquece isso, não guarda isso no teu coração não, Davi, deixa para lá. É isso que Simei está dizendo aqui. Verso 20, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Ah, que bom, né?
Por isso sou o primeiro que por toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei meu senhor. Aí, ó, de novo quem aparece aqui? O Abisai. Esse Abisai, filho de Zeruia, é bicho arretado, viu? Esse tinha o pavio curto. Ele disse assim: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Aí o Davi disse para ele: que tenho convosco, filho de Zeruia? Para que hoje me sejas adversários, morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel. Então disse o rei a Simei: não morrerás. E lhe jurou. Davi é incrível, né? Davi vira para ele: não vai morrer não, não vai morrer não. Ele pede ali, é como se ele tivesse apostado mal e foi lá pedir água, né? Aí Davi olha para ele e fala: não, você não vai morrer não. Eu não sei se você sabe toda a história, mas eu vou te contar hoje. Está preparado? Então vamos. Davi sobe de novo a Jerusalém, vai habitar no seu palácio, gasta os seus últimos dias planejando a construção do templo, que ele queria que fizesse, e que o profeta Natan falou: você pode até planejar, mas não é você que vai construir, que você é um homem de guerra, teu filho é que vai construir, o Salomão. Ele: tá bom. Aí o Davi vai lá, aí tem um problema lá de um dos filhos que quer virar rei, mas fim daqui o Salomão é coroado rei, ungido rei, sobe ao trono com Davi, em Davi, o velhinho na cama. Aí o Davi chama o Salomão: Salomão, vem cá meu filho, vamos conversar. Viram as páginas para frente, até o primeiro livro de Reis, é o penúltimo texto de hoje, a gente está quase acabando. 1 Reis capítulo 2, versos 8 e 9. Eis que também contigo está Simei, Davi falando para Salomão, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que eu não o mataria à espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Se você olhar os versos antes e os posteriores, os anteriores e os posteriores, você vai ver que Davi está fazendo uma lista de pendências com Salomão. Salomão, você tem que resolver o caso do fulano, você tem que resolver o caso do Beltrano, você tem que resolver o caso do outro aqui, e nessa lista de pendência, Davi diz assim: você tem que resolver o caso de Simei. Tá? Aquilo não pode deixar, aquilo não está correto. Eu falei que eu não ia matar ele. Pois Salomão, você é sábio e você sabe o que você tem que fazer. Estão rindo, né? Não, mas peraí, não é assim não. Repare comigo aqui. Ainda no capítulo 2, versos 36 a 38, o Salomão, Davi morre, o Salomão vem e chama o Simei para conversar. Tá? Então nós vamos olhar aqui, ó. Deixa eu olhar aqui, ó. 36. Depois mandou o rei. Eu acho que eu peguei o último verso. Eu não queria esse verso, eu queria o outro. Vamos ler esse aqui mesmo. Vem comigo aqui, ó. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não, é esse aqui mesmo. Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto, teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como disse o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Olhe para mim aqui agora, que agora nós vamos para o final do sermão. O Davi falou: resolve o caso do Simei, está pendente, resolve. Você é sábio, você vai saber o que fazer. Salomão chama ele e falou: Simei, seguinte, isso aqui, aí o que o Salomão faz? O Salomão bota uma tornozeleira eletrônica no Simei. Isso é prisão domiciliar. O Salomão, homem sábio, ele diz o seguinte: eu vou deixar, você é o seguinte, vou dar uma chance para você. Você vai construir uma casa em Jerusalém. Não é qualquer cidade também não, uma casa em Jerusalém. Você vai morar lá, mas não arrede o pé daqui. E ele usa uma linha ali do Vale do Cedron. Não saia, porque no dia em que você sair, você vai morrer.
o Simei pegou com as duas mãos, imagina. Pegou com as duas mãos, falou, o rei é sábio, é isso mesmo, que seja conforme a tua palavra. Só que se você ler o resto do texto, o que acontece? O Simei tem 2 dos seus servos que fogem. Eu acho que os servos sabiam que o Simei não podia sair, eles fogem. E o Simei o que faz? O Simei vai atrás deles e deixa a cidade de Jerusalém. Aí alguém diz para o Salomão, ô Salomão, Simei saiu no Spring Break e foi fazer uma viagem. Foi isso mesmo. Salomão pega e diz, eu te avisei, companheiro. E Salomão manda matar o Simei. E quem o mata ainda faz com um certo prazer, viu? Porque estava engasgado com ele desde aquele problema lá com o Davi. Meus irmãos, essas histórias da Bíblia, elas não estão aqui preservadas apenas para a gente olhar para uma história antiga e dizer assim, que interessante o que aconteceu lá. Não. Essas histórias trazem consigo lições preciosas. E eu queria que você compreendesse que uma pessoa como Simei, que age com tamanha insensatez, com tamanha crueldade, ela não teria um outro destino senão a própria condenação. Este Simei cava a sua própria cova. Pessoas que agem com que têm esse tipo de conduta, que agem com essa crueldade, com essa falta de compaixão, essas pessoas, elas pavimentam um caminho de morte para si. Não é que elas são tolas a ponto de não conseguirem compreender que estão erradas. Não. A história diz que Simei cai em si, só que ele está olhando para as circunstâncias. Ele espera um momento de fragilidade do seu inimigo para espizinhar o seu inimigo, para insultar o seu inimigo. Ele resolve insultar alguém que está numa posição de vulnerabilidade e não numa condição de se defender. E aqui eu digo um negócio para vocês se relacionam com pessoas em condições de vulnerabilidade, pessoas que têm menos força que vocês. Isso pode ser a menina que atende você no restaurante, isso pode ser o rapaz que limpa o chão no prédio em que você trabalha. Pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade e que não estão em pé de igualdade para fazer frente a você. Manifeste compaixão a essas pessoas. Não seja cruel com essas pessoas, porque se você tem uma conduta semelhante a essa, de espizinhar quem não consegue se defender, quem não tem força para se defender, quem não está num bom momento para se defender, você está pavimentando um caminho da sua própria morte e do seu destino horrível. Então a Bíblia apresenta este caso. Lógico, ela ressalta os contornos de misericórdia e compaixão de Davi. Ela ressalta inclusive a sabedoria de Salomão de dar mais uma chance para aquele cabeça de ovo. Mas essa história nos alerta sobre um procedimento, uma conduta, um jeito de ser. Haja você com compaixão, especialmente com aqueles que não podem se defender. Este livro que eu tenho nas minhas mãos, que nós abrimos aqui toda semana, este livro aqui apresenta um Deus compassivo e misericordioso, mas esse Deus apresenta também um justo juiz. E este livro deixa claro que se tem um negócio que deixa Deus irritado, é quando nós desprezamos a causa do órfão e da viúva. E na figura do órfão e da viúva, Deus está dizendo, cuide daqueles que são vulneráveis. Tenha você uma conduta de compaixão, de amor e de ternura. Deus não espera nada menos do que isso de você. A bondade e a compaixão são atributos divinos. E quando você reflete estes atributos divinos, você glorifica o Deus a quem você serve. Deus não espera nada menos do que isso de você. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado por Tuas instruções. Obrigado pelo registro que serve de alerta, que serve de caminho, de guia,
para que a gente não ande aí à própria sorte. Quem sabe o Senhor tenha despertado a nossa consciência nos últimos minutos, por uma má conduta, um mau procedimento. Pode ter sido um ato isolado de nossa história, quando nós fomos cruéis com alguém, e o Senhor até nos lembrou, mas pode ser que no caso de alguns seja uma coisa habitual. Pode ser que faça parte da natureza de alguns. Ó Deus, misericórdia. Porque isso não tem nada a ver com o Senhor. Isso não tem nada a ver com o teu Espírito. Então nós pedimos, por favor, nos ajuda a sermos como teu filho, que quando foi ultrajado, insultado, cuspido, açoitado, ele disse: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O Senhor prometeu que seria misericordioso com aqueles que manifestassem misericórdia. O Senhor disse que felizes seriam essas pessoas. Nós queremos ser pessoas que manifestam misericórdia, para a gente experimentar também a tua misericórdia. Ouve nossa prece, despeça-nos com a tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém.